Ô, Ricardo, me diz uma coisa. Às vezes a gente vê notícia, né, na internet, na televisão, que nos chocam muito, assim, né, de criminosos, tragédias, assim, de crimes, assim, de psicopatas mesmo, bem, bem cruéis. A gente imaginando esse ser que consegue cometer, a gente vai dar detalhes, né, cometer um ato tão, tão sangrento, tão ruim. Ainda assim, esse ser que nos parece, de uma forma imediata, irrecuperável ali, ele tem um espírito protetor superior vinculado a ele? Todos nós temos. Todos nós temos um espírito que nos acompanha. Talvez, eu não vou falar o nome que talvez aí possa ser que, né, no YouTube aí não permita, mas um espírito que foi um grande genocida na Segunda Guerra, que cometeu milhões de desencarne, né, naquele período, a gente já sabe quem eu estou falando, promoveu o desencarne de milhões de judeus, vamos dizer assim. Ele tinha um espírito protetor. Quando ele desencarna, segundo relatos de Humberto de Campos, fala que o espírito do Gandhi, né, se coloca à disposição de o auxiliá-lo e o acompanhá-lo, para que aquele ódio de milhões de pessoas não afetasse aquele espírito, e ele se propõe a cuidar daquele espírito. Olha só o que é caridade. Então, nós temos que entender que esses espíritos, não é fácil, mas aí eu lembro da história, eu não lembro do menino, mas eu lembro só do sobrenome, que é Ota, que é aquele menininho que foi assassinado pelos próprios seguranças da empresa do pai, e o pai vai na cadeia e olha para o algoz do seu filho, que era um dos principais seguranças da empresa dele, e ele fala assim: eu te perdoo, e dá um abraço ao assassino do seu filho. Não sabia o que fazer, talvez ali ele sentiu a dor mais profunda do espírito dele. Foi a hora que o pai da criança que ele assassinou vira para ele e fala: eu te perdoo. Então, a gente tem que entender que esses espíritos são espíritos doentes. Que o mal não está no espírito. Nós o colocamos lá. Nós fomos criados por Deus. Então, todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então, todos nós nascemos para ser perfeitos. Nós colocamos o mal em determinado momento em nossa vida. Se nós combatermos o mal da forma como deve ser combatida, ele não prevalecerá na nossa vida. Nós falamos do perdão, que é um dos itens mais desafiadores para nós. Nós passamos enfermidades, passamos muitas coisas. Enfermidades, somos tratados com medicamentos, com tratamentos médicos e etc. Outras situações nós tratamos, percas financeiras nós retomamos, percas materiais, uma batida num carro nós consertamos. Mas e o sentimento? E o coração? Quando nos dói a alma por falta de perdoar? Nós temos que entender, e vamos começar a compreender melhor, Éder, quando nós entendemos que ali existe uma alma doente. E aí nós vamos nos colocar do outro lado da mesa. E aí nós vamos entender que ali tem uma alma doente. E que precisamos fazer algo a favor. Por mais difícil que seja em nossa vida, temos que fazer algo a favor daquele espírito. Talvez a sua redenção, a minha redenção e a redenção de qualquer um que está nos assistindo esteja em um único ato da nossa vida. Por isso que nós devemos aproveitar todas as oportunidades e chances de refletir e agir. E muitas vezes o ato do perdão é entender que ali do outro lado existe uma alma doente. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.